Olá, me chamo Mara Suzana Loreto, sou médica reumatologista da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite em participar do Condreluar. É muito interessante esse projeto, onde os pacientes fazem os questionamentos sobre doenças reumáticas, enfim. Neste caso, hoje nós vamos falar sobre PCDT. A primeira pergunta que foi feita é sobre se existe PCDT para síndrome de Jekyll. Eu gostaria primeiro de esclarecer, falar um pouquinho sobre a síndrome de Jekyll, porque acredito que alguns possam não estar muito familiarizados. A síndrome de Jekyll é uma síndrome, uma doença autoimune, relativamente frequente. Nós temos uma prevalência aqui no Brasil em torno de 0,1, 0,17%. Essa doença, ela ocorre mais frequentemente nas mulheres, como a maioria das doenças reumáticas, e ela pode ser uma forma chamada primária, ou seja, ocorrer isoladamente, ou ela pode ocorrer de uma forma chamada secundária, ou seja, ela ocorre em associação com outras doenças reumáticas. Pode ocorrer em associação com lúpus, com artrite reumatoide, com as espondiloartrites, com as vasculites, enfim, com várias doenças. Mas que doença é essa? Ela é uma doença crônica, né, onde existe uma proliferação de linfócitos, são células brancas do sangue, que se infiltram nas glândulas de secreção endócrinas, principalmente as glândulas que produzem saliva e que produzem saliva e nas glândulas lacrimais. Então, nessa hiperprodução dessas células chamadas linfócitos, elas acabam obstruindo os ductos dessa secreção exócrina, e nessa obstrução dão a boca seca e o olho seco. Claro, tanto é que uma das formas que chama-se de síndrome Zika. Não é a única causa de boca seca e olho seco. Existem outras causas, como o uso de medicamentos, como os antidepressivos, são extremamente comuns levarem a olho seco, boca seca e outras medicações, né? Tumores, outras doenças, como outras doenças infiltrativas, sarcoidose, amiloidose, linfomas, né? Evidentemente que não são as únicas causas, tá? Doenças infecciosas, por exemplo, HIV, enfim. Mas não é o caso do nosso tema agora. Então, como nós falamos, são doenças mais frequentemente que ocorrem nas mulheres, meia-idade. Também pode ocorrer a síndrome de Jekyll na infância, a forma juvenil, mas a forma mais comum é a forma do idoso. Essa doença, ela pode dar sintoma mais de glândula salivar e glândula lacrimal, mas ela pode dar envolvimento de órgãos sistêmicos também, né? Comprometer pulmão, articulações, pele, rins, e até um comprometimento, inclusive, mais grave. E o comprometimento de todos, que a gente considera o mais importante, é ela se diferenciar ou aparecer uma doença, inclusive maligna, como os linfomas, que tem 44 mais chance do que na população geral e aparecer essa doença maligna, que são os linfomas, tá? Bom, o que tem de mais recente nessas doenças? O que tem mais de recente é que, à medida que nós temos evoluído no estudo da genética, tanto na síndrome de Jekyll como nas outras doenças, nós temos a capacidade de subdividir esses pacientes em subclínicos, em subgrupos. E à medida que a gente conseguir isso, nós vamos poder evoluir no tratamento, tá? Bom, então voltando, como o questionamento não é a gente falar muito sobre a síndrome de Jekyll, era mais para eu poder localizar vocês em relação à pergunta desta paciente. A pergunta foi se existe um PCDT, ou seja, se o governo faz um protocolo de tratamento para essa doença. Não existe. O que existe é que em 2014 foi feito, quando se tentou
organizar as doenças raras, lá estava a síndrome de Sjögren. E eles categorizaram as doenças que tinham mais urgência de se fazer PCDT. E a síndrome de Sjögren não estava naquelas urgências. Eles colocaram a síndrome de Sjögren dentro dessas doenças raras, mas ela não tem, até o momento, um protocolo específico para a síndrome de Sjögren. A segunda pergunta é qual seria a estratégia de tratamento para a síndrome de Sjögren? Então, como nós estávamos falando antes, essa síndrome, ela tem, além das manifestações de olho seco e boca seca, que devem ser, então os pacientes devem ter todo o cuidado para lidar com essas questões do olho seco, que pode fazer lesões de córnea, inclusive com risco de perfuração, se não for bem acompanhadas, na boca, pode fazer infecções secundárias por cândida, perdas dentárias, né? Inclusive com quadros de periodontites muito graves. O que nós temos de estratégias de tratamento clínico, além dos tratamentos locais, né? Como a gente tinha falado antes, à medida que a genética, que a imunogenética, que esses perfis de subgrupos de pacientes forem classificados, que essa parte de padrões histológicos, os subtipos de proteínas, de citocinas forem determinados, nós sabendo que existem subgrupos de pacientes, como nós temos no lúpus, como nós temos na artrite reumatoide, como nós temos na espondilite anquilosante, nós poderemos montar estratégias diferentes de tratamento. Então, dessa forma, nós poderemos sair do que hoje nós estamos no tratamento sintomático, ou seja, nós temos comprometimento articular, nós vamos tratar a particular, medicamentos que nós usamos para a parte articular, que seriam a hidroxicloroquina, o metrexato, a azatioprina. Nós temos comprometimento pulmonar, nós vamos usar a ciclofosfamida, nós vamos usar o rituximab, né? Então, dependendo da manifestação que nós tivermos nos pacientes, nós vamos dirigir o nosso medicamento. Existe uma classificação que a Liga Europeia contra o Reumatismo, que é o EULAR, se utiliza e que foi já validada para a nossa realidade, que se chama o ESDAI, que quando nós temos uma pontuação maior do que 5, que é os critérios que nós utilizamos, nós dizemos que esse paciente está em atividade sistêmica. Então, nós temos autoridade, digamos assim, né? Nós já temos, esse paciente está em atividade e nós vamos utilizar medicamentos que façam o controle da atividade sistêmica desse paciente, né? Então, nós temos toda uma classificação lá, nós somamos os pontos, os domínios, como nós chamamos, e vamos usar medicamentos para tratar essas manifestações. São pele, pulmão, alterações hematológicas, sinais de vasculite. Nós somamos, tem maior do que 5, maior ou igual a 5. Nós vamos utilizar medicamentos que têm imunossupressores, enfim, até imunobiológicos. Vamos ver a próxima pergunta, então. Por que hoje há medicamentos biosimilares sendo fornecidos para os pacientes? Vamos tentar entender um pouquinho o que é biosimilar, o que é imunobiológico. Para a gente entender aspirina, o que é aspirina? É um remédio também, não é? Aspirina é um medicamento que tem 21 átomos. As moléculas dos imunobiológicos são moléculas grandes, elas têm 7.000 átomos. Puxa vida, de 21 para 7.000 tem diferença, certo? Então, vocês imaginem a engenharia genética, a engenharia que precisa para se produzir uma molécula deste tamanho. E biológico, bio quer dizer vida, ou seja, é completamente diferente. Precisa toda uma complexidade para se produzir essa molécula, por isso o custo realmente bem diferente de um processo para o outro, de uma produção para outra. Então, os imunobiológicos que
são usados desde o início dos anos 2000. Eles são feitos através, então, de toda uma engenharia genética, onde se pega um fragmentozinho do DNA, ele é inserido dentro de uma célula, tá? Que essa célula é uma célula vetora, geralmente é um vírus, tá? Ou plasmídio, e isso ele vai ampliar, tá? Ele vai produzir esse DNA, vai replicar esse DNA em muitas unidades, tá? Para daí, por um processo altamente complexo, para poder gerar esse medicamento, tá? Então, esse medicamento, ele é único, não tem como ele ser copiado. Quando o biosimilar for produzir o seu medicamento, ele vai ser único também. Então, ele não é genérico. Ele é um biosimilar. Ele é similar, mas ele não é uma cópia fiel. Né? Ele vai ter propriedades semelhantes, tanto é que são necessários estudos para mostrar que ele não é inferior ao original, mas ele nunca será, jamais ele será igual ao medicamento original, o primeiro, o original. Agora, por que ele está sendo fornecido pelos pacientes hoje? Por causa do custo, evidentemente, né? Porque ele é mais barato, porque o imunobiológico original perdeu a patente. Sempre que um medicamento perde a patente, o que for feito depois, ele vai vir com um custo inferior, não muito inferior, porque eles também são feitos com complexidade, mas onde é que eles vão acabar os biosimilares saindo mais barato do que, custando menos para quem os produz do que os imunobiológicos? Lá no processo das pesquisas, eles têm menos fases clínicas com os pacientes do que os biosimilares. Os biosimilares fazem mais a parte química do medicamento e menos testes com pacientes do que os imunobiológicos, tá? Por isto que a Sociedade Brasileira de Reumatologia emitiu um documento no dia 3 de outubro de 2019, levando em consideração o posicionamento do PANLAR, que é a Liga Pan-Americana contra o Reumatismo, que foi publicado em 27 de março de 2019, tá? Aonde ela diz que essa troca, simplesmente troca de um biosimilar por um original, não pode ser feita sem o consenso e a anuência do médico e do seu paciente, tá? Porque os remédios não são iguais, ou seja, pode haver o paciente pode não responder tão bem quanto ele estava se ele estava em remissão, digamos assim, tá? Então tem que haver uma anuência e um consenso do seu médico e do paciente na hora de fazer essa troca do biosimilar pelo remédio original que o paciente estava recebendo. Então, a outra pergunta, que eu mais ou menos já respondi dentro da anterior, é qual a diferença do medicamento biosimilar do medicamento que já conhecemos. Então, os biosimilares, eles são medicamentos imunobiológicos, eles são aprovados, eles já estão sendo usados já há alguns anos fora do Brasil, eles se mostram que eles não são inferiores aos imunobiológicos, certo? Tem vários estudos mostrando que eles têm ótima resposta, tá? E eles vão sendo usados à medida que os originais vão perdendo a patente. Então, nós já temos biosimilares para o infliximab e o Etarnacept, que é esse último que agora está sendo trocado, tá? Então, todos os Etarnacept que estão vindo pelo Sistema Único de Saúde são biosimilares, certo? Então, na Europa, nos Estados Unidos, eles já têm há alguns anos já em uso os biosimilares, né?
já existem no mundo mais de 20 biosimilares registrados. Então, isso é uma coisa sem volta, não tem como nós queremos voltar atrás, certo? Repetindo, eles não são idênticos a originais, mas eles são comparados, quando eles são liberados para registro, eles são comparados na sua farmacodinâmica, na sua eficácia, na sua segurança e na sua imunogenicidade, tanto para artrite reumatoide como para espondilite anquilosante, certo? Ou seja, os benefícios são semelhantes. Os estudos que foram liberados mostraram que eles realmente são semelhantes, tá? Mas muitas coisas ainda vêm sendo questionadas. À medida que a gente for usando, a gente vai ganhando experiência e vai vendo o que vai estar acontecendo. Eu mesmo tenho uma paciente que fez a troca e nessa troca ela já começou a manifestar algumas lesões de psoríase que ela não tinha quando estava usando o original. Agora, será que isso foi da troca ou ela apresentaria as lesões, reagudizaria a doença mesmo assim? A gente não sabe, não é? Outra pergunta é: qual é a importância dos PCDTs para o tratamento dos pacientes reumáticos? Então, PCDTs são protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O que eles são? Eles são documentos, tá? Que estabelecem os critérios para o diagnóstico das doenças, né? Tanto para diagnóstico, para os tratamentos, tá? Os medicamentos, as dosagens dos medicamentos, né? E os resultados terapêuticos que vão ser seguidos pelos gestores do SUS, né? Então, isso tudo é baseado em evidência científica. Isso é discutido, são pedidos para a população participar, né? Quem de vocês não participaram aí dos PCDTs, dando as suas contribuições aos PCDTs, né? Tá? Tudo isso se considerando critérios de segurança, de eficácia, de efetividade e muito importante no momento, custo-efetividade dessas tecnologias que foram introduzidas, né? Que é o que tem muito se preocupado atualmente nessa questão de custo-efetividade, ou seja, nem sempre o fato de ser uma excelente medicação, ela vai estar nas primeiras indicações. Por quê? Porque o custo hoje, em termos de população, é muito importante, tá? Esses PCDTs, eles também são importantes porque à medida que vão entrando novos medicamentos, esses PCDTs, eles devem ser renovados. Então, é uma forma de a gente sempre estar com a medicação atualizada, certo? Então, os pacientes que têm doenças mais crônicas e que devem participar ativamente desse processo para dar a sua contribuição também. É uma forma de cidadania. E uma última pergunta: o que devemos fazer quando a farmácia realiza a troca sem a solicitação médica? Nós mais ou menos já respondemos essa pergunta, né? Que cabe ao médico, ao seu médico, né, no seu exercício profissional, diante de seu paciente e suas condições clínicas específicas, que isso só o médico sabe. Só o seu médico sabe se você está em atividade da sua doença, que conhece o seu conjunto clínico, os seus efeitos adversos, a medicação que você já usou, em que momento você está. Então, só o seu médico, no seu exercício profissional, diante do seu paciente, suas condições clínicas específicas, somados ao arcabouço científico gerado para o medicamento biológico específico, decidir a forma e o momento da troca de uma terapia biológica. Ou seja, não aceite uma imposição. Se você já está em uso de uma medicação, é diferente se você vai iniciar um tratamento novo, certo? Ao iniciar um tratamento novo é uma outra questão, mas se você está na vigência de um tratamento e principalmente você está indo bem com aquele tratamento, não aceite que simplesmente venha uma imposição de troca, certo? Converse com o seu médico. Então, pessoal, para concluir, eu quero dizer que eu estou muito grata e muito feliz por participar desse projeto e dizer que
Continue assim, mandando essas perguntas, interagindo, porque, na minha opinião, faz parte do tratamento o conhecimento da doença que eu tenho, de como pode evoluir o meu processo, como funcionam os medicamentos em mim, os meus direitos. Eu só posso lidar melhor com a minha doença se eu participar efetivamente do meu tratamento. E isso implica em ter uma boa relação médico-paciente, e isso implica em conhecimento. Conhecimento é estudar. Nós só vamos ter um melhor resultado do nosso tratamento se a gente tiver uma boa relação médico-paciente, e para isso nós temos que também participar do tratamento, e participar significa conhecimento. Parabéns por esse trabalho, estou muito feliz de estar com vocês. Muito obrigada.